Olá, eu sou Martinha Gondim, seja muito bem-vindo ao canal Poder Pessoal. Estou feliz que você está aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 5 atitudes que nos fazem prosperar, parte 4. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu te recomendo que você assista. Totalizando agora com a parte 4, serão 20 atitudes que nos fazem prosperar. Na primeira de hoje, a atitude é: encontre uma maneira de trabalhar com o que você gosta. Eu sei que certamente você, quando era criança ou na adolescência, estava estudando ou que maneira você ia passar para trabalhar e ganhar a sua vida, e certamente você deve ter escutado muitas opiniões. Seus pais, seus professores, seus colegas, cada um que de certa forma se achava no direito de te dizer o que fazer. Provavelmente você pode até ter dado atenção a essas opiniões, não ter observado ou não se conhecia e em determinado ponto da vida pode perceber: não estou fazendo o que me dá prazer. Quando a gente escolhe trabalhar com o que gosta, a gente sente que o tempo flui e a gente pode passar horas se dedicando a alguma coisa sem nem perceber que aquilo é um trabalho. Quando a gente escolhe trabalhar no que gosta, a gente está em alinhamento, em sintonia com a nossa essência. Particularmente, acredito na lei do Dharma. E o que diz a lei do Dharma? Todos nós estamos aqui com um conjunto de habilidades e qualidades únicos e exclusivos para desenvolvermos uma atividade exclusiva. Só você pode fazer da maneira que você faz, o trabalho que você escolhe. Só eu tenho o conjunto de habilidades capazes de fazer com que eu faça, da maneira que eu faça, o trabalho que eu escolhi para fazer. Quando a gente passa a fazer da nossa vida, a nossa vida profissional, escolhe a nossa vida profissional e passa a se dedicar a ela em função do que outros disseram para que fizéssemos, em algum momento da nossa vida vai chegar uma sensação de vazio, uma sensação de: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu costumo chamar de piripaque. Em algum momento da vida vai acontecer algum piripaque. Você vai se questionar e talvez aí pela casa dos 30, dos 40, muito provavelmente, você vai se encontrar se questionando mesmo, questionando a respeito da existência, questionando a respeito da vida, de por que talvez você está em momento de angústia, de tristeza, de infelicidade, e isso se prolonga por tanto tempo. Ou sabe aquela sensação que dia de domingo te acomete, domingo à tarde, à noite, e você já sente uma angústia porque a segunda-feira está começando e você não trabalha com o que gosta. Agora veja bem, muitas horas de nossa vida são dedicadas a uma atividade, a servir alguém, com o trabalho que exercemos. E se essa escolha, esse trabalho que exercemos não tiver a ver com o que a gente gosta, você já pensou quantas horas e provavelmente uma vida inteira desperdiçada com algo que não te faz bem? Talvez você possa dizer: Martinha, mas eu vivo disso, eu preciso fazer isso. Então a gente vai precisar descobrir uma maneira que você vai começar a dedicar 2 ou 3 horas por dia em algo que te faz bem, em algo que você ama de verdade fazer. E depois a gente vai começar a fazer uma transição de carreira, uma transição de atividade. Você vai começar a descobrir uma maneira de como você pode capitalizar isso que você tanto gosta de fazer. Até chegar ao ponto de que esse plano B inicialmente vai se tornar o seu plano A. E você vai se dar conta que quando você está alinhado, fazendo o que você ama fazer, o que você gosta, de acordo com sua essência, as coisas começam a fluir. Você vai ser extremamente mais bem próspero e bem sucedido quando estiver realmente fazendo o que gosta, a sua essência, o que você nasceu para isso. Por que será? Porque, claro, que o trabalho que você faz quando gosta, você faz com muito mais dedicação, com muito mais empenho, com muito mais amor. E esse trabalho é referenciado, é valorizado por todas as pessoas que percebem. Então, regra número 1, para ser dentro dessa quarta parte,
para ser a atitude que nos faz prosperar, encontre uma maneira de trabalhar com o que gosta. A segunda atitude, observe de quem você se rodeia. Um dos meus mentores, um dos meus principais mentores, chamado Jim Rohn, que também foi o mentor de Mark Hughes, fundador da Herbalife, com quem eu trabalho há 22 anos, e também mentor de Anthony Robbins, com quem eu sou mentorada. Então, fui mentorada pelos três, Jim Rohn, Mark Hughes e Anthony Robbins. E Jim Rohn nos ensinava assim, uma frase que hoje é muito comum a gente ouvir e ela é muito falada. E a frase que eu mesma ouvi de Jim Rohn em um dos seus mentorias, um dos seus treinamentos, ele dizia assim: você é a média das 5 pessoas das quais se rodeia. É a média das 5 pessoas que com mais tempo você dedica o seu tempo estando junto. Por quê? Porque nós somos produto do meio. Nós somos seres que influenciamos e somos influenciados. Inevitavelmente, se eu passo muito tempo de convívio com algumas pessoas, eu vou adquirir daquelas pessoas o modo que elas pensam, como elas agem, como elas atuam, o que elas fazem, os gostos, as opiniões. Eu vou me influenciar com isso. E se eu não observo quem são essas 5 pessoas, obviamente a influência que eu estou recebendo não necessariamente pode ser a influência positiva que eu desejaria para a minha vida. Então, observar as pessoas com quem nos rodeia quer dizer quem são as pessoas mais próximas a você, quem são as pessoas que mais conseguem te influenciar, o que elas estão te fazendo pensar, o que elas estão te fazendo comer, o que elas estão te fazendo, como elas estão te fazendo agir. O que é que elas pensam a respeito de evolução, de autodesenvolvimento? O que é que elas pensam a respeito de riqueza e prosperidade? O que é que elas pensam a respeito de servir? O que é que elas pensam a respeito de hábitos saudáveis? A respeito de sucesso, de ser bem-sucedido, de crescer, de se desenvolver? Ou elas acham que isso é para poucos privilegiados na face da terra? Se são essas as pessoas que você convive por mais tempo, muito provavelmente em algum ponto você vai se deparar, mesmo que você tenha todo o ímpeto e crença de que você é capaz de aprender e realizar tudo que você deseja na sua vida, mesmo que você tenha esse sentimento dentro de você, mas se repetidamente você convive com pessoas que te dizem que não é assim, que você é um predestinado, que nasceu nessa família, você vai morrer desse jeito, porque Deus quer. Inevitavelmente, com o passar de alguns meses ou quiçá alguns anos, você vai passar a pensar da mesma maneira e você não vai ter forças mais de sair dessa situação. Então, ficar consciente de quem são as pessoas que te rodeiam te coloca numa posição de vantagem para que essas pessoas que te rodeiam, obviamente não é se intrigar, obviamente não é deixar de falar, não é perder os relacionamentos, porém é ficar atento. Qual é o tipo de influência que eu estou tendo? E segundo ponto, dentro de observar com quem você se rodeia, é você pensar, se eu sou a pessoa que mais cresci nesse meio, para eles está tudo muito bem, mas eu estou em sérios apuros, porque eu estou influenciando e estou sendo influenciado como? Por isso que todos nós precisamos sempre buscar ter mentores, ter referências, ter outras pessoas, outros lugares, outras pessoas e outras vidas que já se desenvolveram muito mais do que a gente, porque a gente nunca perde a referência. Mesmo que sejamos influência em alguns lugares, sempre estaremos sendo influenciados por outras pessoas, outras situações e vidas que nos inspiram a continuar aprendendo, se desenvolvendo, crescendo, se aprimorando e servindo. Martinha, eu não sei onde encontrar essas pessoas. Você vai encontrar, provavelmente, pessoas que te inspiram, que te fazem prosperar, provavelmente em livros. Se você não tem contato direto com essas pessoas, observe o estilo de vida de pessoas de sucesso, como é o equilíbrio delas, como é a tranquilidade, de onde elas vieram, o que é que aconteceu nos últimos anos na vida delas, como elas estão, são pessoas alegres, felizes, tranquilas. Observe. Essas são pessoas que você deve se basear, querer conviver, querer passar mais tempo. Se você não tem nenhuma dessas pessoas próximas a você, escolha livros. Você pode escolher se relacionar com Jim Rohn, com Anthony Robbins, o Napoleão Hill,
Quem é o autor que muito te inspira? Assistindo a vídeos como esse? Fazendo cursos? Investindo em mentorias? Selecione as pessoas de quem você se rodeia. Isso é um fato. Ou elas vão te impulsionar para se desenvolver e prosperar, ou elas vão te inspirar a permanecer exatamente no mesmo lugar. Terceira atitude que nos fazem prosperar é selecione os ambientes em que você frequenta. Muito provavelmente, quando a gente começa a deliberadamente escolher um processo de autodesenvolvimento, naturalmente a gente já percebe os ambientes que não fazem mais parte daquilo que a gente deseja para a nossa vida. Porque não faz mais parte de você, do que você anseia de melhoria para a sua vida. Tá em lugares, não é pela simplicidade do lugar, é lugares que a linguagem das pessoas não te acrescentam, a forma que as pessoas pensam não te acrescentam, ambientes que envolvem, que vão te fazer ter uma vibração energética diferente. Que vibração energética é essa? Ambientes que realmente você vai se tornar seletivo onde você vai. Você vai observar e você vai se dar conta, não, aquele ambiente não é para mim. Por que que o ambiente não é para você? Quando você começa a impulsionar o seu crescimento, começa a enxergar o valor que você tem e o que você quer acessar, fica nítido, vai ser muito notório para você quais são os ambientes que você precisa parar de frequentar. Seja pelas pessoas que frequentam, seja pela própria oferta que existe naquele ambiente. O que é que se oferece nesse ambiente? Então, escolha muito bem o ambiente que você frequenta. Mesmo porque, conhece aquele ditado também? Diga-me com quem andas, eu direi quem és. Assim são com os ambientes. Onde você frequenta, também vão te dizer quem você é. Do que é que você gosta, quais são seus hábitos, quais são seus comportamentos, o que você pensa, vai ter a ver também com os ambientes que você frequenta. Então, seja seletivo nos ambientes que você vai. A quarta atitude que nos fazem prosperar: guarde segredo. Seja confiável. Guarde segredo, eu me refiro se outras pessoas confidenciam as suas questões pessoais ou profissionais a você, que de você não passe. Durante alguns anos, eu sou a última de uma família de 5. E durante alguns anos eu transitei morando em casa de 2 diferentes irmãs. Nenhuma das duas sabia da vida da outra, o que se passava ali dentro. E eu transito na casa de todas e nenhuma sabe de suas intimidades. O que contam para mim fica comigo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas também ajam da mesma maneira para comigo. Agora, nessa questão são 2 situações. Você guardar segredos de outros para com você, e segredos não precisa ser nem segredos, é intimidade, não precisa as pessoas te pedirem segredo. Basta que você não tenha o hábito de fofocar da vida dos outros. E se as pessoas te pedem segredo, é porque elas estão confiando a você algo que deve ficar em reservado. Quando você fala de vida de outras pessoas, e mais ainda, o que deveria ficar em privado entre vocês para outras pessoas, a mensagem que você passa para outras pessoas é que você é muito pouco confiável. Porque é uma passagem do livro da vida, uma passagem bíblica. Quando Paulo fala sobre Pedro, eu sei muito mais de Paulo do que de Pedro. Quando a gente fala da vida dos demais para outras pessoas, a gente está falando muito mais sobre quem somos do que de verdade de quem a gente está falando. Seja uma pessoa confiável. E também as suas questões pessoais, profissionais, reservadas, não tem para que você sair falando com ninguém. Eu já vejo pessoas que muitas vezes falam do seu cônjuge, falam de questões muito íntimas, e falam, e se queixam, e reclamam, e expõem a intimidade não apenas dela própria, mas também do cônjuge. Logo depois, fazem as pazes. E ficou feio para quem essa situação? Então, o que é seu é reservado a você. Você pode ter sim, como mencionei no vídeo anterior, 3, máximo 4 pessoas muito íntimas, mas mesmo sendo muito íntimas,
Preste bem atenção ao que você vai falar. Porque, em geral, os nossos conflitos, eles acabam sendo superados. Graças a Deus, tudo na vida passa. E se você se expõe em demasia, o que acontece é que quando você passar por aquilo, sempre alguém vai saber de determinado ponto de sua vida. Não se exponha de maneira demasiada, de maneira aberta demais. Então esse seja uma pessoa confiável, é o quarto ponto. A quinta atitude que nos fazem prosperar. Quando você não souber o que fazer, se distancie da situação para ter uma melhor clareza. Em geral, nós não conseguimos resolver problemas e conflitos que enfrentamos em nós mesmos, sejam conflitos internos, sejam conflitos em nossa vida, vida profissional, pessoal, conjugal, social. Situações de problemas que nos deparamos em nosso cotidiano, geralmente nós não conseguimos resolver esses problemas se permanecemos imersos neles. A gente precisa se distanciar, a gente precisa sair para que a gente possa ter outras percepções e aí sim ter um repertório diferente de soluções para ir imergir no problema e ter clareza em como trazer uma solução. Então, essa é uma dica que a mim me salvou muitas vezes. Às vezes a gente quer resolver as situações intempestivamente sem ter uma total visão do todo. E a recomendação é, quando chegou algo muito grande em sua vida, ou situações que você não sabe como agir direito, se distancie da situação. Saia momentaneamente. Sair não quer dizer, não é passar dias ou meses fora. Não, talvez algumas horas, o fato de você meditar, orar, refletir, escutar uma ou outra pessoa como provavelmente agiriam se estivessem em determinada situação, já vão te dar uma clareza diferente de que melhor decisão tomar. Então, não é dentro do problema que a gente consegue resolver o problema, mas sim quando a gente sai dele, se distancia dele e consegue ter uma visão maior. E agora, se você chegou até aqui, eu ainda tenho uma dica diamante para você. A dica bônus, vamos dizer assim, aquele extra. Se você ficou até aqui ao final, eu vou te dar essa, que seria a sexta atitude. Então, a dica diamante, porque vai de bônus para você. Mas antes dela, eu já te peço. Se as informações até aqui foram relevantes para você, se inscreve no canal, ativa essa sinetinha que tem aqui, porque todas as vezes que colocarmos aqui um novo vídeo, você vai ser notificado imediatamente. Comenta o que você achou, comenta que mais dicas você tem para contribuir com todos nós aqui do canal. E mais ainda, se você achou que o conteúdo foi relevante, compartilha com alguém. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp, seus grupos de família, com seus amigos, porque certamente pode ter aqui alguma dica, alguma informação preciosa que nesse momento vai fazer diferença para alguém que está em conflito e não sabe direito como agir diante daquela situação. E vamos à sexta dica bônus, a dica diamante. Viver com menos do que se ganha. Primeiro porque você vai ter mais tranquilidade, você vai ter mais discernimento, você sempre vai ter autossegurança, autoconfiança, saber que você tem uma reserva. O padrão de vida que a gente deve viver deve ser sempre aquém daquele que a gente ganha. Então, se eu ganho X, eu não posso viver com X. Eu preciso aprender a viver com menos do que X, para que essa sobra possa ser reinvestida, ampliada, maximizada, mas antes disso acontecer, vai lhe dar, sobretudo, uma tranquilidade. E quando a gente tem tranquilidade a respeito de nossa sobrevivência, a gente fica muito mais desperto para cuidarmos do nosso autodesenvolvimento. A gente não fica naquela corrida o tempo todo para ganhar e ter o que comer, aonde morar e como se locomover, como eu mesma estive nessa situação durante um tempo em minha vida. Até entender alguns princípios. O primeiro princípio é que eu não queria estar mais aí e depois ir buscar soluções até que eu encontrei a minha oportunidade empreendedora, da qual eu me dedico há 2 décadas, com muita alegria, com muita gratidão e muita satisfação, porque aqui eu tive a chance de me desenvolver em todas as esferas da minha vida e hoje eu faço tudo o que gosto, amo fazer tudo o que gosto e uma das coisas que eu amo fazer é contribuir com você. Tudo que eu recebi
de cursos, de treinamentos, de mentores, de capacitação e de experiências vividas aqui no Brasil, com pessoas de outros países também, dentro da minha equipe ou de fora de minha equipe, dentro dos meus negócios ou de fora dos meus negócios. Essa bagagem de conhecimento vivenciado te colocado aqui para que você tenha também uma vida cada vez ainda melhor, mais próspera, mais saudável e mais feliz. Então aqui a gente finaliza essa série de 4 partes, com cada uma delas 5 atitudes que nos faz prosperar. Desejo que tenha contribuído de alguma maneira em sua vida e no seu tempo. Gratidão por você estar aqui, um beijo e nos vemos no próximo vídeo.